Boa noite. Vamos chegando, povo. Vamos se chegando. Vai bater um papo. Sejam bem-vindos todos. Batom tá bom hoje, né, Line? Dei. Vou trazer um convidado para nós, um advogado. Então, já pra intimidar o advogado, já tasquei-lhe um batonzão, entendeu? Pra ele entrar aqui já intimidado, com medo, pra não me humilhar em rede nacional, porque advogado a gente sabe, né? Então, deixa eu ver se ele já tá aqui. Rafael Rezende. Ei, gente, só de boa? Venha Paz. enfrentar o meu clã. Como é que é? Venha enfrentar o meu clã com seus argumentos advocatícios. Tá travando, Rafael, meu Deus. Tá travando só pra mim ou pra vocês também? Rafael, menino do céu. Caiu, Rafael. Caiu a internet de Rafa. Então, Rafael Rezende, um advogado cristão. Ele quer voltar, pera. Tá me censurando, hein? Tu não começa não, Rafael. Deixa eu te Ai, apresentar para ai. esse povo doido. Rafael, aqui no meu Instagram só tem gente louca por Jesus. Só povo doido. Então você fica à vontade, porque não tem ninguém normal aqui. Pra graça e honra e glória do nosso Senhor Jesus. Não tem ninguém normal aqui. Então você fica sossegado, tá? Gente, Rafael, Entendi. eu espero que tenha crente. Senão o chicote canta já cedo, entendeu? Se apresenta, Rafael, para quem não te conhece, está te conhecendo agora, querido. Certo. Antes de tudo, Rafael Rezende, cristão, sou advogado. Além do meu trabalho secular aí, eu também participo de alguns projetos envolvendo o meio religioso, né, como voluntário, e foi inclusive através disso que eu e a Viviane veio aí a se conhecer, né? E inclusive agora também estou sendo um dos colunistas do portal Cristianismo Global, uma experiência Exato. fantástica, né? Podendo aí escrever ao lado de figuras fenomenais aí, né, no nome brasileiro, né, como cristãos. Eu, na verdade, estou me sentindo pequenininho para essa galera, principalmente porque a Viviane fica censurando o que eu escrevo. Inclusive, é uma das coisas que a gente vai conversar aqui hoje. Você não vem com essa, não, Rafael. Você não vem com essa, não, tá? Tem censura aqui, não. Tem questionamento e muita vontade de aprender. Então, você seja muito Isso é bom. bem-vindo aqui. Quero saber do povo aí se o áudio tá bom, se o vídeo tá bom. Eu tenho a impressão de que o teu áudio tá dando eco, Rafa, mas eu não sei se é só pra mim. Se for só pra mim, tudo bem, não tem problema nenhum. Mas se for lá, daí eu tenho medo de que dificulte o entendimento da tua fala. Eu Mas gostaria enfim, desse feedback também. hã? Ela vai responder aí, confirmar, É que pra se mim está dando tá, retorno para eles. tá com um equinho. É o fone, não? Bom, será que se eu tirar o meu fone melhora? O pessoal disse que está certo. Ah, Tá no meu está certo? dando erro. É. Você tem fone aí, Rafa? Tem um Uai, fonezinho?
Sérgio? Meio-dia. Certo. Peraí. Bom, estão falando também que dá para te compreender, então o importante é que te Eu compreenda. vou com esse headset aqui. Nossa, Deixa eu só melhorou conectar. muito, Rafa. Melhorou demais. Vamos por ele. Melhorou demais. Então, beleza. Bom, querido, foi um prazer te conhecer. Eu não te conhecia antes das redes sociais, nem de outro Uhum. lugar. Então foi um prazer conhecer você no corpo de colunistas do Cristianismo Global. Fiquei muito feliz e muito grata de ver que você, mesmo diante dos meus questionamentos, que são às vezes chatos, né? Você foi muito gentil, muito honesto e muito bem-humorado. Isso que me encantou, assim, na sua presença e achei interessante te trazer aqui. Então você fica à vontade, esse canal é teu. A gente quer falar hoje sobre lei de Deus e lei dos homens, quando uma coisa choca com a outra, como que a gente deve lidar. Então você fica à vontade, o microfone é teu, eu quero te ouvir e aprender contigo hoje. Vixe, olha a resposta. A pessoa chega para mim e fala, olha, se vira em fazer essa mesclagem aí, né, com a lei dos homens e a lei de Deus. Só porque deu bug aí no nosso último artigo. Ó, vamos lá. Coisa que eu quero deixar bem claro para todo mundo que está nos escutando. Eu sou cristão mesmo, sigo ali os preceitos bíblicos. Só não posso dizer totalmente ao pé da letra, porque eu ainda não estou sacrificando nenhum tipo de animal, exceto em churrasco, né? Porque eu amo churrasco. Mas assim, no geral, brincadeiras à parte, eu tento sim viver todos os preceitos, então eu preciso dizer isso porque eu sei que como um operador do direito, muitas vezes as minhas opiniões elas podem soar um pouco polêmicas. Então, eu preciso fazer essa ressalva sempre, né, quando a gente vai entrar nessa esfera de discussão, para não ficar aquele climão achando que, poxa, o cara, só porque ele é advogado, ele, sei lá, defensor de bandido, né? Aí a gente pode conversar um pouco mais sobre isso. Mas, que é isso? Poxa, mas a gente precisa entender como é que a Bíblia se aplica, né, dentro da legislação que a gente está inserido. Não dá para a gente simplesmente falar, tudo isso aqui é minha concepção, né? Não dá para a gente simplesmente falar assim, não, eu vou seguir os preceitos da Bíblia e dane-se, não vou, desculpa aí, né, a gente falava, mas eu não vou aplicar em nada o que estava escrito na lei dos homens, eu não vou aplicar isso. Gente, peraí, vamos analisar isso aí direitinho, até porque se a gente for fundamentar tudo que a gente tem do embasamento legal, nos termos que a gente, até chegar na nossa Constituição de hoje, pessoal, ela foi praticamente firmada nos princípios bíblicos. Não tem como a gente negar isso. Inclusive, é muito importante ressaltar isso, porque ela defende, inclusive, a família. Está lá, a gente vai falar sobre isso também, mas tem gente que acha que, por conta de algumas decisões judiciais e tudo mais, que não, a lei dos homens não tem que ser, não entra na mesma esfera, a gente tem que aplicar isso e aquilo. Vamos por pontos. Quer falar de lei de Deus? Eu também não sou teólogo, tá? Sou apenas aí alguém que faz aí o seu estudo, como todo cristão, lendo a Bíblia. Então, se eu estiver indo além, né, do entendimento, você como teólogo fica aí à vontade para me corrigir. Mas vamos lá. 10 mandamentos. Né? Deus passa essas leis para Moisés, e a gente vai vendo elas ali em Êxodo, né? E vou começar de trás para frente, tá? Para ficar mais interessante para a gente. Quando diz lá atrás sobre a cobiça, né, lá no 10, quando diz sobre a cobiça e tudo mais, a casa do teu próximo, gente, a gente tem que entender que no ordenamento jurídico mesmo, essa intenção, o que está no seu pensamento em si, isso realmente não tem uma punição, né? Porque para o homem vai fazer o quê? Como é que você entra dentro da cabeça do cara e entende que ele está pensando em cometer alguma coisa? É impossível. Sim. Só Deus pode fazer isso. Então, para a legislação em si, isso não tem nenhum tipo de repercussão. Porém,
É importante a gente entender que a cobiça, o resultado dessa cobiça é que a gente precisa observar. No texto bíblico, por exemplo, fala sobre desejar a mulher, desejar a casa, etc. Tudo isso aí, tanto a mulher ou as demais coisas em relação ao patrimônio, a gente pode entender que a pessoa pode estar tendo desejo, pode ser um crime de dano, né, para praticar ali, pode ser um crime sexual contra essa mulher. Então, são diversas coisas que podem gerar em relação àquilo ali, mas a gente só está falando da. Possibilidade. Não tem como a gente falar de nada além disso. Beleza, então, vamos para o próximo. Falso testemunho. Vixe, em era de internet, a gente vê muito a aplicabilidade desse instituto da lei de Deus também na legislação humana. Porque os crimes contra a honra, eu acho que nunca estiveram tão fortes e tão praticados igual a gente está vendo nos dias de hoje, porque essa relação da internet, e talvez assim a gente, acho que nessa live não, né, mas aquela passada, teve uma galerinha lá que já ficou se exaltando, porque quando você está pessoalmente, você não consegue falar da mesma forma que você fala através da internet. Na internet está escondido atrás do seu celular, então você consegue falar muitas palavras pesadas que você não conseguiria falar pessoalmente. Então os crimes contra a honra hoje são muito fortes, eles estão acontecendo muito. Infelizmente, a gente não está tendo muitas pessoas que denunciam isso. Teve uma lei que foi passada agora, né, que inclusive aumentou a pena para esse tipo de crime, inclusive incentivando, né, que as pessoas busquem sim os direitos dela quando elas sofrerem esse tipo de violação, porque a Bíblia nos traz essa questão de não darás falso testemunho, as pessoas entendem que, poxa, eu preciso mentir sobre a coisa, mas a partir do momento que você está caluniando, você está difamando, você está injuriando, você já está falando uma coisa para aquela pessoa que não é verdade, então você já está infringindo o preceito bíblico. Ô, Rafa, mas isso não é um pouco complicado, porque hoje em dia, né, como você falou, as relações são muito líquidas e efêmeras, e a gente se sente mesmo no direito de falar o que quer, o que bem entende, da forma que quer. Se eu for denunciar tudo que falam ao meu respeito, que eu discordo ou que não seja verdade, eu não estou sobrecarregando o sistema jurídico de uma forma que ele nem vai dar conta das demandas, porque acontece demais, é uma coisa muito forte, né? Principalmente se eu não concordo com alguma coisa que você pensa. Ao invés de eu conversar com você, a primeira coisa que eu faço é te destruir na internet, é dizer que você é um monte de coisas que você não é. Então, se tudo que fizerem contra nós a gente denunciar, a gente não vai sobrecarregar também o sistema jurídico? O sistema jurídico está pronto para absorver tudo isso? Leiga falando, tá? Não sei nada da tua área, nada mesmo, tá? Tudo bem. Ó, as pessoas hoje aqui no Brasil, elas têm uma concepção, eu entendo muito essa colocação, mas eu preciso discordar dela no sentido de que a gente está tendo uma morosidade, sim, judiciária relativa em muito tipo de caso, muitas vezes na esfera civil e tudo mais, porém, isso não significa que a gente não deva buscar a justiça. Né? Se você sofreu, por exemplo, não, está tendo muito homicídio, não, então vou parar de falar sobre homicídio, deixa esse negócio acontecer. Não, o homicídio está acontecendo, a gente precisa investigar e precisa acontecer. Ah, o crime contra a honra, não, está acontecendo, não deixa, vou continuar. Errado, a gente tem sim que buscar. Mas está aumentando. É justamente por estar aumentando que as pessoas precisam entender o peso do que elas estão fazendo. Um entendimento que os juízes, né, estão utilizando bastante, né, nas sentenças deles, nas decisões desse sentido, é que a internet não é um tribunal. Então, você não pode, simplesmente porque você concorda ou discorda de alguém, você sair usando o que você acha certo, né, para fazer valer o direito em cima de alguém. Ah, eu acredito que aquela pessoa roubou, fez isso, fez aquilo, não, que ela é culpada. Aí você vai lá na internet e fala isso, fala aquilo. Isso não te dá direito, né? A internet, ela precisa ser
E quem é que vai fazer esse limite? Atualmente a gente está tendo, né, legislação sendo formada em cima disso, mas isso não quer dizer que nós, como cristãos, devemos desrespeitar isso daí. Porque eu quero entrar na parte da lei de Deus aí, um pedacinho que fala muito sobre isso. O camarada faz e fala, não, eu faço tudo isso, mas na internet eu tô nem aí, eu meto louco, eu vou falar mal, eu xingo o pastor na live, eu xingo aquele cara que tá fazendo isso, eu falo que ele é pastor bandido, naquele careca tatuado lá, não sei o que tem, e aí vai falando Eu isso demais. entendi a referência, tá? Eu peguei a referência. Só pra você saber. Mas, ô Rafa, Enfim, o que que caracteriza hoje o crime contra a honra? calúnia, difamação e injúria. A gente pode falar também a denunciação caluniosa sobre, dentro desse do preceito bíblico aqui, mas a gente vamos focar só nesses três, por exemplo. A calúnia seria a pessoa atribuir a alguém um fato um fato típico. O João matou a Maria no supermercado no dia 10 de abril. Ou seja, está vendo? Existe ali o João, existe aquele sujeito, existe a vítima, onde e o local. Isso daí é uma calúnia. E ele falou isso. Rafael, mas e se for levado isso para a delegacia? Isso daí é um outro crime, que é o que eu falei da denunciação caluniosa. Mas até aqui, isso ele praticou calúnia. Ele falou que o João fez. Se isso aqui a gente está falando da honra objetiva, gente, isso aqui é uma aula de direito penal. Tem gente que está no sexto período de direito até hoje não entende isso. Tem gente que é formada e não entende isso. Mas a gente está falando assim, são crimes que atacam a honra da pessoa, colocam um fato nela que às vezes não é crime, não, que não é verdade. Na verdade, mesmo que seja verdade, não quer dizer que precisa ser exposto. Às vezes assim, aquela mulher é prostituta, ela fez isso com fulano, aí ela dormiu com fulano, tá? Mas mesmo que seja verdade, não quer dizer que você tem direito de sair falando isso, está difamando a imagem dela, né? Ou falar que fulano, aquele pastor careca, ele não presta, ele é um salafrário, ele rouba. Tá vendo? Estou atacando a honra subjetiva dele. Entendeu? Isso Honra aí é um crime. subjetiva. O sujeito. Subjetivo e sujeito. Então, quando se ataca isso daí, você está falando dele, por exemplo, pode ser sim. Aí existem umas outras questões processuais que não entram ao caso, mas para entender de forma geral, a gente fala isso aí, previsto no artigo 138, 139, 140 do Código Penal. Mas, enfim, em casa com a lei divina. Né? A gente está falando a lei dos homens, eles fizeram cópia plena da Bíblia. Vamos pro próximo? Não furtarás? Precisa falar, gente? Precisa falar? Não furtarás, gente, artigo 155 ou 157, né, a depender do caso, do Código Penal. Fala sobre subtrair. Né? Engraçado que na legislação penal, praticamente esses artigos aqui, eles não falam que você não deve fazer. Na lei divina fala, né? Não furtarás. Na legislação penal fala subtrair para si ou para outro em coisa alheia móvel. Ele não falou que você não pode subtrair. Fala que se você subtrair, ou seja, você vai se enquadrar nesse artigo. Deus proíbe. O homem fala, se quiser fazer, você faz, mas se você vai responder por isso. De todo jeito, de uma forma ou de outra, você vai sentir a consequência de suas ações, né? Na esfera divina, na esfera dos homens. Mas, enfim, encontro também... Fala pra nós qual é a diferença de furto e roubo. Basicamente, o pessoal acha que é a arma, né? Nossa, o cara chegou armado lá e... Não precisa ser arma. Então tem que ser faca. Também não precisa ser faca. Só precisa daquela agressão, daquela violência que impede a reação da outra pessoa. Né? Às vezes chega dois caras lá assim, sem nada. Então, passa o celular. O cara não tem nada, mas porque viu duas pessoas, se assustou, ficou impossibilitada de reagir, entendeu que precisava passar, entregar o celular. Não tinha outra escolha. Então aí caracterizou o roubo. Se for essas duas pessoas, na verdade... O furto é sem a presença da vítima, o roubo é com a presença da vítima sob intimidação. O furto tem até como você fazer com a presença da vítima, mas assim, não tem pegar que ter essa violência. O celular do bolso sem que ela perceba, por Isso, exemplo, num bar, num negócio. Dentro do ônibus.
Sim, Quantas pessoas aí, mulheres, né, tiveram suas bolsas aí furtadas no caso do furtado, celular, que a pessoa não percebe. entendeu? Entendi. Uhum. Tá, Entendeu? beleza. Então, assim, mais um exemplo, né, sobre isso. Agora, esse próximo aqui, não adulterarás, ele é um pouco polêmico, né? A gente falando aqui na legislação, porque até 2005, você acredita que adultério era crime? Eu gostaria que ainda fosse, pra ser bem sincera com você. Legal, né? Mas imagina a quantidade, você sabe, De né? O pessoal preso, aí né? talvez, o pessoal não sabe, mas, gente, eu estou aí no projeto com o tal do Pastor Careca, que a gente trabalha contra uns líderes aí, né? Religiosos que praticam esse tipo de crime. Você Imagina isso. tá no Nossas Histórias Curas, hein, Rafa? Uhum. Eu não Sou um dos advogados. sabia. Quando eu me Gente, vejo, eu pensa no tô trem. enfurnada com todas essas pessoas. Olha, eu sou a única pessoa que não está em Brasília e que está enfiada em todos os projetos de Anderson Silva. E não estou lá. Olha que coisa abençoada. Enfim, Legal, continue. topzera. Continue. Pois é, imagina, gente, não ia sobrar pastor praticamente, não. Eu acho que não ia. Ai, Porque macho! tudo preso, tudo preso. Mas sumiu. Eu acho que assim, é porque a gente tem que imaginar sempre a cabeça do legislador, né? Eu gosto sempre de que as pessoas tentem. Ah, mas por que isso deixou de ser crime? Ah, porque. Gente, vamos pensar. Por exemplo, estelionato. Estelionato era um crime que corria por uma ação penal pública incondicionada. O que significa? Significa que uma vez que você levasse aquele fato para as autoridades, elas tinham que solucionar o caso ali, só que às vezes a pessoa nem tinha mais o interesse, né, em prosseguir com aquilo ali, gerava aquele alvoroço todo. E agora não, com o pacote anticrime, virou condicionado à representação. Então a pessoa precisa ter o interesse em continuar. A polícia faz o trabalho dela e aí ela chama a pessoa, e aí, bora? A gente tem os elementos aqui para prosseguir, bora? Aí se ela quiser, segue, se não, vai. Então, ou seja, por quê? Porque estava sobrecarregando as delegacias, né? Porque, gente, o que está tendo de estelionato, a galera na pandemia, sabe, ampliou os call centers deles e começou a ligar. Gente, tá sério, tá absurdo. Tá, Eu mas peraí, mesmo, toda você tava semana, falando de adultério, você tá falando de estelionato? Qual é a alegação? desculpa, é porque eu quero que as pessoas só façam isso assim, não, verdade, eu sou fugir um pouquinho só para entender a, a forma que o legislador trabalha para mudar uma lei. Por que o adultério deixou de ser? Eu estou explicando em relação ao estelionato, porque é uma forma da gente entender que essa lei precisava ser alterada, né, para que ficasse mais é, aplicável no contexto que a gente está. Vamos voltar para 2005. Gente, como é que estava o adultério em 2005? Se já acontecia pra caramba, agora estava escancarado. Ah, rodo. Então, imagina você ter que levar casos assim que já estavam totalmente banalizados e aceitáveis, passando na novela ali, como se fosse algo completamente normal de acontecer. Então, é mais que óbvio, né, entre aspas, que isso daí foi alterado. Rafael, mas então não há nada na legislação dos homens que possa alcançar? Depende. A gente pode talvez discutir, pode, a gente pode, presta atenção nisso daí, uma reparação civil. Rafael, mas então quer dizer que a mulher sofreu ali pelo marido, né, que fez esse ato aí e tudo mais, então ela pode já entrar? Não, não é bem assim. Tem que verificar se cabe, né, naquele caso concreto. Por quê? Porque tem que provar o dano moral. Ah, ela foi humilhada, ela foi isso, mas conseguiu provar, entra com a ação. Né? Então, Cabe sim danos então, morais. então o adultério não é um crime, mas o dano moral causado pelo adultério, se comprovado, é. Não é crime, mas pode acontecer. Né? Você entra com uma ação para aplicar o dano moral, né? Mas Uma isso não reparação leva, mas pecuniária. isso não leva o cara para cadeia. Isso só faz com que ele tenha que indenizar você financeiramente. Num divórcio, por exemplo, que Isso. tenha bens, divisão de patrimônio. Se você prova um adultério, né, uma imoralidade ali dentro do relacionamento, você consegue uma indenização maior. É isso? Aqui a gente não está falando diretamente do divórcio.
isso pode ser algo para ser suscitado posteriormente até. Não precisa ser no meio daquilo ali. E é algo que pode acontecer separadamente também sem nenhum problema, né? O que a gente só precisa discutir aqui, nesse caso, é que se teve aquela violação, isso é muito importante, porque as pessoas às vezes escutam um trecho isolado que eu estou falando aqui, aí falam, não, então cabe dano moral. Não, é bem assim. Tem que ver se vai ser aplicado, né, de acordo com o que ela sofreu. Tem que provar o dano. Ah, como assim, Rafael? O cara traiu e saiu postando foto nas redes sociais com a mulher e tudo mais, sabe? Esculachando, falando que agora eu tô com a mulher de verdade. Esse tipo de coisa. Aí, ou seja, falando para os amigos todo mundo vendo os stories dele. Isso daí. Olha, É um dano moral. colocou, humilhou a mulher. Uhum. Tá dando. Entendi. Beleza? Ah, gente, não matarás. Isso aqui é até óbvio, né? É injusto falar sobre eles. Artigo 120, né? Código Penal. Tem ali as suas agravantes, mas não tem muito segredo. Matou, crime. Rafael, tem tentativa? Tem tentativa. Então, tudo isso que a gente precisa entender em relação a esse tipo de crime, né, da morte, é plenamente punível, né, na nossa legislação. A gente pode estar falando, às vezes foi uma lesão, né, praticada ali por uma briga, por exemplo. Isso. A intenção, se o ato em si tiver origem dentro de uma intenção, perdão, se o ato em si tiver tido já aquela vontade de matar, mesmo que seja numa briga e tudo mais, é uma situação, enquanto uma briga em si que resulte em morte é outra situação. Mas vamos falar de um ato bem específico que muita gente às vezes não entende. O latrocínio. Né? Todo mundo aí conhece, roubo seguido de morte. O cara cometeu latrocínio, triplamente qualificado, nem sei o que é isso, mas cometeu lá. E aí? Ele entra no 120? Não. Latrocínio é roubo seguido de morte. Então ele vai entrar lá no 57. Qual que é a diferença aqui? Penalidade. E os crimes contra a vida, crimes contra a vida, eles vão entrar no rol, né, do 120 ali em diante, que vão ser julgados pelo tribunal do júri. Então, um 57, por exemplo, não é competência do júri. Né? E acredite, eu recomendo muito para todo mundo, né, que já teve aí, que tiver um momento aí, tá de bobeira, vai lá no tribunal e tenta assistir ali uma sessão do tribunal do júri. Gente, de boa, chega lá 8 horas, fala, não, eu quero assistir uma sessão do júri, vai lá e assiste. Muito bacana, eu sou jurado também, participo também como advogado, mas é muito bom porque você vê aquilo que você vê em filmes, né, acontecendo na realidade. Tem aquele conselho de sentença, né, e é o povo que condena, tá? Não é o juiz. Então, se o cara foi condenado, foi o povo que condenou. Se o cara foi absolvido, foi o povo. E se o juiz discordar da sentença, ele não pode fazer nada, não é problema dele, né? Tá. Não. Agora, o Rafa, assim como a lei de Deus, a lei dos homens também é para homens e mulheres, né? Então a gente estava falando de dano moral por adultério, por exemplo. Geralmente a gente pensa sempre que o homem está danando a mulher, mas o contrário também vale, né? Com certeza. Olha, eu quero e preciso, né, deixar isso bem claro aqui, porque eu sei que gera assim polêmica, né? E tudo que eu estou falando aqui, então, para tirar isso aí, aplica tanto para homem quanto para mulher. Não importa o tipo de crime aqui, assim. E eu vou reforçar aqui, né? Aí eu até entro na parte da teologia, que até a parte divina, né? Aqui nessa parte da cobiça e tudo mais, eu acredito que não fica só na parte masculina, né? Claro que Acho não. que vale para os dois lados. Na parte do direito das leis humanas, né, da mesma forma. Se o homem passou pela mesma situação, isso é muito comum. A gente fala muito sobre a questão da Maria da Penha, né? Porque pesa mais para um lado, pesa mais para o outro. E a gente acaba ignorando situações também onde a mulher acaba gerando isso. É bem mais comum do que vocês imaginam. Você não acha que a gente está tendendo na nossa legislação a
a levar as pessoas a pensarem que sempre o homem é o gerador do fruto do mal, por exemplo, porque a gente tem leis como a Maria da Penha, a gente tem agravamentos de pena como o feminicídio, mas é também fatídico. E aí travou para mim, meu Deus. Será que sou eu ou se é o Rafa? Travou! Tá me vendo, Rafa? Agora tô. Tá, então tá, travou, mas eu vou repetir. Eu tenho a impressão de que também nós estamos sempre pendendo para o lado feminino. A gente tem a Maria da Penha, a gente tem o feminicídio, e a gente sabe assim: homens matam mais porque são mais fortes, porque têm esse poder de violência. Mas a mulher também violenta e muito. Eu tenho visto muitos casos que agora estão sendo noticiados de mulheres que também matam muito. E talvez na delegacia os dados sejam menores porque o homem tem vergonha, porque o mesmo machismo que o faz matar uma mulher também o faz ter vergonha de dizer que foi agredido por uma. Mas as estatísticas e os números das entradas em hospitais mostram que os homens apanham muito em casa também. São cortados, esfaqueados, têm membros decepados. Travou de novo. Última Tá vez me o seu ouvindo? convidado. Então, eu acho Hã? que foi você. Será? Da última vez, o seu Seu... convidado também. Pois é, ele travou mesmo. Mas é ele, não sou eu. Eu tô aqui, ó. Mas você ouviu o que eu disse? Ouviu até onde? Sobre a delegacia. Então, eu disse que o mesmo machismo que leva homens a agredirem, violentarem mulheres, também faz com que eles tenham vergonha de denunciar as agressões que sofrem. Bem, tu tá usando a internet aí, bem? Travando muito aqui. É o Rafael que tá travando, né, povo? Essa pergunta é fatídica. Satanás não quer que o Rafael responda pra nós. É tu que tá travando, Rafa. Pode ser conexão com Bluetooth. Como o P2 está um pouco embaixo aqui, eu não vou ter como utilizar ele, a gente vai seguir sem fone, pode ser? Pode. Mas, ó, veja, existem pesquisas que mostram que a violência doméstica contra homens é maior do que a contra mulheres. O problema é o fim, que a mulher morre mais. Obviamente, porque o homem tem esse poderio físico de matar. Então, talvez, e aí eu entro numa esfera muito delicada ali, ó, do talvez, bem talvez. Não pode ser que haja uma influência feminista muito pesada que está levando as nossas leis a serem também um pouco misóginas, defendendo muito mais as mulheres do que os homens. Assim, ó, eu não finjo que não vejo machismo, não. Eu estou falando que homens e mulheres são violentos e agressivos e matam e violentam em casa também, entende? Mas eu só vejo isso sendo falado com a força do homem, a violência do homem. Nada se fala sobre a mulher. Você não acha que as nossas leis podem estar sendo influenciadas de uma maneira muito ruim também com relação a isso? Ian, você está entrando num tema próprio. Isso daí é um tema próprio de live. Tá. Porque a discussão em cima disso daí sobre a legislação estar adotando um viés machista, feminista aí, eu acho que não dá para a gente responder isso em menos de 20 minutos. Porque eu tenho as minhas concordâncias com você, mas também tenho os meus contrapontos. Sim. Então, se você quiser, eu posso só pincelar um pouco, mas eu acho que a gente teria que conversar isso daí com um pouco mais de tempo. Mas, minha opinião rápida, só vou tentar. Existe, né,
um jogo de narrativa dos dois lados. A minha opinião, o que eu observo é isso. Rafael, como assim? Você vai encontrar as pesquisas que falam o que você acabou de me dizer em relação à quantidade de agressão feminina e, obviamente, né, praticamente quase todo portal aí de notícias vai falar o oposto sobre a questão do homem e tudo mais. O que a gente vê na realidade é uma situação assim, muito complexa. Você vê mulheres que provocam, né, sim, a agressão, e aí o homem retribui e acaba resultando na morte, mas isso não quer dizer que ele deveria fazer isso, isso não dá legitimidade. Porém, a gente vê também, sim, situações que a mulher bate, e isso eu falo porque aconteceu com um cliente meu. A mulher bate, ele tenta se defender, empurrando ela, e ela que foi na delegacia e abriu contra ele o procedimento. Então, assim, eu entendo a indignação. Porém, a gente tem que entender que a legislação, o legislador, ele vai trabalhar com estatística. É o que chega para a mesa dele é estatística. Se você chega para ele e mostra aqui, cara, tá morrendo mulher pra caramba, hein? Vixe, a gente tem que dar um jeito nisso aí. Fala assim, vamos aumentar a pena. Rafael, mas feminicídio, você pode ficar, mudou nada, só é o nome do negócio. Qualquer um que comete qualquer coisa tá lá, só porque eles queriam lá, ó, esse cara tá aqui por feminicídio. Mas é um tipo de qualidade, né? Feminicídio, que matou mulher em razão de ser mulher, etc. Mas é a mesma coisa, você matar por qualquer outro tipo de coisa que entra na qualificadora, né, lá do artigo, pronto, você vai se qualificar ali, né, nela como qualquer outro. O negócio que eles alteraram, incluíram, foi o nome. Na verdade, sim, só o nome. Então, sobre a questão de se tem um viés ou não e tudo mais, eu diria que a gente está tendo, na verdade, um puxadinho para todo quanto é lado. De certa forma, isso não é ruim. Vou te dar um exemplo disso. Maus tratos de animais. Como assim? Você está puxando de coisa para outro lado? Deixa eu explicar, por favor. Eu conheço e eu vi o que aconteceu, isso não é muito longe da minha casa. Uma pessoa pegou a caixinha de gato, filhotinho, e soltou ali na calçada e foi embora. Cara, como assim? Isso é crime. Tanto abandonar na propriedade dos outros, como você abandonar, fazer maus tratos com o animal. Você entra né, tanto na lei, salvo engano, é 9605, né, de maus tratos, quanto no CP, né, no Código Penal, por conta do abandono da propriedade. Ou seja, a pessoa cometeu ali os crimes específicos por fazer isso, mas ela não está nem aí. Aí você realmente acha que não é justo a gente ampliar, né, a questão da responsabilidade, fazer com que as pessoas entendam o peso delas. Por que a gente estava falando no começo sobre a questão dos crimes contra a Rafael? Não vai dar nada, gente, mas se você não levar para a delegacia, claro que não vai dar. Poxa, se você não quiser com que o negócio ande, lógico que não vai dar. Às vezes você tem um procedimento, você tem ali o fato, e as pessoas não lembram disso, porque o fato de você ter levado aquilo para a esfera penal não tira o seu direito de também pedir indenização na esfera civil. Você pode usar o resultado do crime aqui, da sentença, por exemplo, né, do andamento penal aqui, lá na esfera civil. Às vezes você não precisa, vai direto na civil, busca uma reparação. Né? Eu te fiz essa pergunta, mas para entender o teu ponto de vista. Eu tenho o meu. Eu acredito que... Esse mérito agora não. Fica sossegado. Eu só perguntei isso porque, assim, eu acredito que todas as penas têm que ser aumentadas com graus, níveis e tudo que é possível. Principalmente porque no Brasil não se cumpre a pena inteira. Então, quanto maior a pena, que é no máximo de 30 anos, aquela pessoa pelo menos vai cumprir 1/3, talvez metade desse 1/3 em regime fechado. Então, eu acho que sim que tem que ter agravadores. Mas não sei. Tenho lá minhas dúvidas quanto aos vieses que estamos tomando. Mas, enfim, vamos voltar para o tema de nossa live. Você estava falando do não matar. Isso. E essa questão do crime aí, dos presos aí, eu acho que é um pouco diferente. Meu TCC foi, inclusive, em cima disso aí. Mas... é o que eu te falei, não sei nada de lei. Não sei nada de lei.
Eu não sei nada de lei, não sei nada de coisa nenhuma. Estou aqui aprendendo com você, por isso estou fazendo perguntas como uma leiga ignorante nesse assunto. Então, se eu falar besteira, você pode me corrigir mesmo, porque não tem problema nenhum, não. Fica sossegado. Ó, tem essa confusão em relação a pena, né, do indivíduo. Então, vamos colocar que agora é 40, né? Vamos colocar 40 anos aí e ele vai pagar. Aí o cara tem aquela questão dos vezes, vai mudar de regime, etc. E tal. Aí o camarada pega e fala, não vale a pena prender ele, porque vai sair assim, assim. Só que não existe hoje, de forma aplicável, uma, uma forma de ressocialização. Sim. Aí eu te pergunto, Viviane, esse cara vai sair de lá como, né? Esse cara vai sair de lá como? Em que condição? Pior do que ele entrou. Viviane, eu não sei muito Bíblia, mas eu acho que lá em Mateus 24, 25, assim, tem um negócio assim que... Ore pelos detentos. Estão perguntando, mas você fez por mim quando você foi lá olhar os manos na cadeia. Sim. Aí eu falo isso porque eu converso, né, com meus brothers aqui, né, cristãos. Eu pergunto, a pessoa que tem sangue nos olhos, né, tem que morrer, bando de bom, bando de morto. Esse mano, beleza? Muito cristão você, né? Sim. Nossa, Rafael, mas como assim? Aí lá vem, você é defensor de bandido, né? Sou advogado também, né? Mas esse não é o ponto. Eu sou grande, posso dizer, defensor dos direitos humanos aí até, mas eu também defendo a propriedade e defendo muito a legítima defesa. Então, o camarada entra dentro da minha casa fazer alguma coisa com a minha família, e, desculpa, legítima defesa. Eu não estou falando que aí está o ponto. Se eu tiver armado, eu vou defender. E eu converso com o camarada, não, se eu tiver uma arma, eu chego lá, eu mato. Derrubo, chego, descarrega a arma. Se daí não é legítima defesa. Sim. Você está matando sem que você acabou de criar a Bíblia aqui. E salvo engano também tem uma passagem que se você fere um preceito, você feriu todos. Todos. Então. É que a problemática é que assim, ó, infelizmente o ser humano ele age melhor por medo do que por temor. Então, se as leis são muito brandas, eu não tenho medo. Eu só vou ficar 2, 3 anos preso mesmo e é difícil não dar certo o meu plano, é difícil não dar certo o meu roubo, é difícil a polícia me pegar. Se me pegar, eu fico 3, 4 anos preso, saio e volto para a vida. Eu não acho que ninguém tenha que mofar numa cadeia sem um processo de ressocialização. Mas eu acho que também penas muito brandas fazem com que ninguém tenha medo de nada. Aí viram Deus nos acuda e ninguém tem medo de nada, porque sabe que o preço vai ser barato em comparação aos benefícios da vida do crime. Porque a gente sabe que o crime dá muitos benefícios para quem vive no mundo. Né? Para nós, cristãos, não. A gente sabe, aqui. Jogando pluralismo isso muito em mim, né? Não vem com isso, não. Ó, o que eu falo é o seguinte. Você está tirando os seus dados aí de onde? Porque a gente sabe, você está falando para mim, que então é mais fácil você mudar a lei e colocar o camarada preso. Mas onde é que você vai tirar dinheiro para você construir todos esses presídios? Não, mas não. Aí a gente tem que falar de educação, aí a gente tem que falar de estrutura social, aí a gente vai para um outro lugar. Eu não sou a favor de cadeia. A gente tem que falar de reforma da educação, Ministério da Educação, MEC, é disso que a gente tem que falar. Mas não é nem esse o assunto. Falar de lei, você vai para tudo que é lugar. Eu não sou a favor de ninguém morrer preso, não. Mas eu também não sou a favor de ver as pessoas reincidentes o tempo todo, reincidindo. E nada muda, entende? Eu tô no lugar de vítima. Eu tô no lugar de quem já foi assaltada, de quem já foi agredida, de quem já foi violentada. Eu tô nesse lugar. Então é complicado. Mas eu quero a remissão de todos. Óbvio que eu quero. Eu sou cristã, eu quero que o amor de Cristo alcance todos eles. Eu oro pela conversão de todo mundo que está preso, porque imagina todo mundo sair cristão. Eu não vou lá porque eu tenho medo. Eu sou mulher, eu não vou lá sozinha.
Você é doido? E vai Mas e na perguntar para as aula igrejas. feminina, Viviane? E na aula feminina? Menina, eu não vou sozinha de jeito nenhum. Eu tenho medo de mulher Então mais que de homem. chama sisters aí, vai pra lá. Mas vai achar gente na igreja que tem coragem de pregar o evangelho onde ele precisa ser pregado. Não tem. Eu te Menino, falo, eu tô aqui lá procurando tem muito cristão. desesperada pessoas. Eu tenho certeza. Mas eu não tenho coragem de ir sozinha. E quem vai Pois comigo, é, entende? Quem vai eu te comigo? entendo, mas, ó, a gente fica nisso. Deixa eu te perguntar só um negócio, já nesse tópico. Essa Você, live vai até amanhã. você acha que porque um camarada é usuário de drogas, ele continua recaindo, é seu irmão, continua recaindo, você vai desistir dele? Ele é Não. reincidente. Pois é, porque o cara tá praticando crime. Mas não é a mesma coisa. Uma coisa é droga, outra coisa é crime. Diane, eu sei que a gente tem. Porém, nós não podemos entender. Tipo assim, a minha concepção é que o meu pecado e o seu estavam na mesma cruz que o pecado desse cara. Sim, eu Então, tenho a certeza. última pessoa que ele vai matar na vida já estava pago lá naquela cruz. Eu tenho certeza. A Mas aí, questão é que eu continuo mas você sendo vai desistir vítima. dele? Não vou Eu desistir, mas eu sei. continuo sendo vítima dele. E eu preciso saber o lugar onde me encaixar aí. Porque a ação de um só não adianta. Por isso que nós temos que ser corpo de Cristo numa igreja. Porque uma pessoa só não faz nada. Sim. Só que eu te pergunto, Viviane, todos aqui, eu imagino que existem pessoas aí de diversas partes aí do nosso Brasil, na instituição religiosa de vocês, nas igrejas de vocês, quantas têm um projeto específico para alcançar os presidiários, para ir Não pregar tem o evangelho? nada. Não tem nada. Todo mundo Ah, mas cagando de eu quero medo. ver mudança nas Não. leis, meu filho. Se você aplica a lei de Deus na Sim. vida desse cara, que ele não vai ferir a lei dos homens. Ah, rapaz, eu entrei no tema da live de novo, hein? Vamos chamar a live aí. Volta pra live. Chama a live de volta. Assim, Rafa, eu tenho muito temor, sabe, por essas pessoas. Porque eu sei que o que falta a elas é entendimento de Deus. É verdadeiramente entendimento de Deus. Eu sei que se a gente falar do amor de Jesus para elas, é muito possível que elas saiam. Mas a gente também tem que ter discernimento de saber que tem gente que não quer. E não adianta. Como fazer Só que, isso, Viviane, entende? A gente essas não pode pessoas desistir, mas também estão aqui fora. é E verdade. aí? Viviane, eu tenho uma frase que eu digo assim, ela é um pouco agressiva, né? Mas ela pode bater, até doer um pouco. Você pode até discordar, claro. Não, Mas arrasa eu digo aí, o seguinte, manda. a diferença sua para quem está lá dentro É é que a oportunidade. pessoa, que a pessoa que está lá dentro, ela colocou para fora o que estava na cabeça dela. Certeza, isso não me choca em nada, é o que eu acredito. Eu acredito que a Viviane, diferença de quantas mim vezes para você um matou assassino é alguém uma no trânsito? oportunidade. Nossa, todo dia, todo dia, todo dia. E eu tenho sido ensinada. Olha, eu vou te falar como é que Deus é bom, tá me preparando para essa live tem 2 dias. O Senhor tem me ensinado, através do meu marido, que sempre a gente precisa parar para prestar atenção no lugar do outro. Por mais que o outro pareça um demônio. Ele estava falando de um acidente que aconteceu nos Estados Unidos. Você pensou isso de mim, Viviane? Não, de tu não, nego. Tô falando de Misericórdia. assassinos. A gente tem que olhar o outro lado. A gente se choca. Por exemplo, a menina que matou o próprio filho queimado, a evangélica, que fizeram questão de dizer que é de uma igreja pentecostal, que matou a criança queimada. O arrependimento que aquela menina sentiu, cadeia nenhuma vai fazer com que ela pague o mesmo preço. Porque o arrependimento que ela sentiu já foi é maior do que qualquer xadrez. E é isso que eu desejo para essas pessoas. Arrependimento profundo. E isso só com o evangelho. Então a gente tinha que estar lá pregando para esses caras e a gente não tá. Eu não vou porque eu tenho medo. Eu tenho medo de entrar lá sozinha e não sair, entendeu? Eu tenho medo, mas cadê a galera para ir junto? Para ler a Bíblia, sei lá, para dar uma de louco e botar a mão na cabeça daquele povo, expulsar demônio, não sei. Alguma coisa tem que ser feita. Eu concordo com você
E a gente tem que ter mais compaixão, mesmo que o crime pareça terrível. Porque aquela menina que matou a criança, assim que ela tiver coragem de falar com Deus, porque ela disse que não estava tendo coragem nem de falar com Deus, assim que ela tiver coragem em pedir perdão, ela será perdoada imediatamente. O mesmo perdão que eu, que nunca nem filho tive, com medo de pecar contra ele. Entende? Eu concordo plenamente com você, Rafa, plenamente com você. Minhas perguntas são capciosas, tá? É só para você saber que são para Tá você falar. tranquilo. Ó, esse tópico específico eu quero deixar muito de reflexão sua, das nossos digníssimos aí ouvintes. Ouvintes não, como é que é o nome? Quem assiste? Quem assiste? Não é telespectador, é Instagrammers. Instagrammers, nossos Instagrammers aí, que reflitam sobre isso, sabe? Algo que a gente tem que discutir mais na nossa comunidade. Sim. Poxa, é tão fácil, sabe? Para e pensa quantas pessoas perto de você fica desejando a morte da pessoa. Poxa, se a Bíblia lá no 10 fala que você não cobiçar, mas ela está falando só coisas aqui na sua mente. Então, por que você fala? Tanto que Jesus fala, se você matar a pessoa na sua mente, você já matou. Já né? matou. Olha, por que então? Bandido hoje você está matando, cara. Mas, cara, não tem isso. O cara pode ter feito todos, mas o mesmo Cristo que morreu por mim, morreu por ele. Então, eu preciso entender que, é mais fácil a gente fazer o cara viver dentro da lei de Deus do que querer que seja aplicada a lei dos homens em cima dele. Mas tem aqueles que não vão querer. Da mesma forma que tem gente aqui fora que não vai. E esses aí, eles vão encontrar o fim deles, eles vão responder da forma que for possível. A gente tem sim que aplicar as medidas cabíveis, e mesmo que a gente tenha um programa estruturado de ressocialização, ainda vão ter aqueles que vão querer continuar na vida do crime. Isso é fácil, muda. Mas não quer dizer que a gente tem que parar de tentar. Eu acho que o grande problema do cristão é quando ele desiste. E aí, simplesmente falar, ao invés de tentar lutar pelo cara, só falar, não, deixa, a vida vai levar ele. Deus fora. Sim. Enfim, vamos andar. Vamos, Rafa. Obrigada por esse parêntese gigantesco. Eu gosto de um parêntese. Olha só. Honra teu pai e tua mãe. Bonito, né? É um tópico muito lindo na lei divina. Quando a gente traz para a nossa realidade é muito complicado. Porque o que a gente tem visto, eu não vou nem falar esses casos onde pai, igual você acabou de mencionar, onde pai mata filho, filho mata pai, porque você já entra lá no anterior e fica por lá. Mas vamos falar daqueles casos onde os pais são abandonados pelos filhos. Os filhos que foram cuidados a vida inteira e deveriam cuidar dos pais na velhice, não é abandono. Constituição, no artigo 230, fala literas aqui, a família, a sociedade e o Estado têm o dever. Está falando que você pode? Não, é que você deve. De amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar, garantindo-lhes o direito à vida. Então, ou seja, a Constituição, ela traz essa determinação que a família tem que fazer. Rapaz, mas o que a Constituição entende por família? Ela nem dá valor nisso. Eu vi lá, né, o deputado fulano falou que a Constituição tem que ser revogada porque ela não preserva a família. Pois é, mas no artigo 226 diz que a família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. Rafael, mas não vou entrar no que você entende como conceito de família, porque isso foi, né, já ampliado aí, e eu também não vou entrar nesse tópico, porque não é o tema. Mas o que a gente tem que entender é que o Estado ele dá essa proteção para a família, só que ao mesmo tempo, um pouco depois do 226 ele fala isso, no 230 ele fala o quê? A Constituição fala tudo. Cara, você família, te dei proteção lá, né? Então você tem um dever de cuidar, né, dos ancianos, né? Das pessoas mais velhas, aqueles que vão cuidar, que cuidaram de você lá atrás, então esse é o dever. Eu acho que eu não preciso entrar muito nesse tópico para falar quantas de nós aqui já conhecemos casos de pessoas que abandonaram os pais.
Quantas vezes, quantas igrejas também têm projetos para cuidar de idosos em asilos, mas plenos fazer visita. Gente, às vezes eles só querem brincar, conversar, sabe, com alguém, sabe, sentar com ele, jogar um joguinho de dama. Por quê? Porque o filho colocou ele naquele asilo e nunca mais voltou. Sim. Faz 2 anos Os que ele olhos são solitários, né? Os olhos deles são perfeito. solitários. Eles só querem contar as mesmas histórias 50 vezes e querem ser ouvidos. E tá tudo bem, né? Olha, foi aniversário do meu avô, mês passado. Ele sentou comigo, ele tem 90 anos. Aí sentou assim e começou a contar uma história que eu acho que desde que eu me entendo por gente, eu já deve ter ouvido ela umas 11 vezes. Você já sabe até contar a história. Mas eu sento aí assim e ele tá bem surdo. Aí eu tenho que falar meio gritando com ele. Mas assim, eu escuto a história e vou perguntando para ele, porque você vê a alegria, sabe? No olhar dele, em falar, em querer, sabe, Sim. compartilhar. Isso é muito bom. Poxa, velho. Quantas pessoas hoje, na nossa sociedade, eu amplio isso aqui para a igreja, Desculpa. tem feito isso, seja com aqueles dentro da sua casa, seja com aqueles de fora. É uma ou outra, um outro tópico que eu trago para discussão, né, nas nossas instituições. Será que a gente tem praticado e vivido isso? Eu falo que isso que é o princípio máximo. A Sim. Constituição dá essa determinação, não vou entrar muito aqui no Estatuto do Idoso, que também traz muitas previsões em cima disso, né, garantias aí, até tipificação de crimes ali. E é Mas, interessante que você fala que nenhuma das outras ordens que a gente viu com relação aos mandamentos de Deus, nenhuma foi uma determinação de não mate, não adultere, não isso, não. Nenhuma delas deu uma determinação, mas essa, especificamente essa sobre a família e os idosos, é uma determinação legal, né? e você fala o quê? Na lei Você falou, não? na lei, tipo, a lei não fala não mate, a lei fala se você matar, vai acontecer isso, isso e isso. A lei não Uhum. fala não adultere, mas se você adulterar, diferente dessa. Essa fala, você deve fazer isso assim assado. Se não, né, é diferente. Constituição, né, ela nem é lei, ela é a deusa, né, poderosa, os institutos próprios, e ela traz essa determinação. Ela que rege todo o ordenamento mínimo. Então, assim, se ela está falando que você deve fazer, você deve fazer. Aí, lembrando que a nossa Constituição divina também tem promessa ali, né? É aquela com promessa. Então, as pessoas deveriam pensar mais: será que se eu estou honrando, isso traz algo bom para mim? Mas nem todo mundo pensa assim. Vê assim. É. Vamos de novo, então, mais um. O tal do sábado, né? Santificá-lo, preservar o descanso e tudo mais. Eu poderia entrar numa questão teológica aqui, mas aí eu ia tomar surra, né? Não vou entrar. Então, Vai discutir o sábado comigo, querido? nem isso daí, não. Hoje é só temas legais aqui da nossa lei brasileira. Então, Deus, né, com sua infinita sabedoria, deu ali um dia de descanso para as pessoas, né? O homem, com toda a sua perspicácia, Ignorância. não, aqui é perspicácia, vou imitar. Artigo 7º da Constituição, inciso 15º, garante o repouso semanal remunerado. CLT, artigo 67, Verdade. mesma coisa. Você tem um dia de descanso aí garantido na sua escala de trabalho. Trabalha 6 dias aí, a depender do caso, e vai folgar um. Ou seja, o ordenamento jurídico também aqui nesse tópico. Está Tá? pautado na lei de Deus. Agora, os 3 primeiros que eu evitei de adentrar, a gente tem aí uma situação um pouco polêmica. Então, eu vou abordar todos eles de uma forma só, porque na minha singela concepção, eles falam de o mesmo, só que tipo desmembrado. Minha concepção. Então, para isso, eu prefiro falar dessa forma. Rafael, primeiro, não terá outros deuses além de mim.
não tomar o nome do teu Deus em vão, não falar em ídolo, etc. E tal. E agora, Rafael, onde está o embasamento disso na lei dos homens? Realmente, você não vai encontrar em nenhum artigo de nenhuma das leis nossas, islâmicas, provavelmente Deus países você vai encontrar sim, em alguns deles ali, mas o nosso em si você não vai encontrar falando que você tem que adorar a Deus, etc. Tal, os termos, né, que a Bíblia mesmo determina. Porém, no artigo 5º da nossa Constituição Federal, todo mundo fala, né, mas não fala, cita, mas não sabe, né, lá no artigo 5º da Constituição. Beleza, então agora a gente vai ler o que fala aqui. Isso aqui. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes. Obviamente está falando muita coisa aqui, mas o que a gente precisa entender primariamente aqui seria talvez a liberdade e a igualdade, para se aplicar ao nosso caso. Inciso 6º, é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Então, assim, todo mundo já ouviu essa fala, o Estado é laico, não é ateu, ele é laico. Laico, ele aceita qualquer religião, mas ele não vai adotar nenhuma. Já adotou. No Império, por exemplo, a nossa religião era o catolicismo. Mas aqui não. Aqui a gente não tem isso. Então, qualquer religião tem as suas garantias aí. Então, para mim, para você, nós entendemos que o Deus judaico, cristão, é aquele que é acima de todos. Então, beleza? Para mim, para você, ele está acima de tudo. Então, a gente tem respaldo bíblico para isso? Tem. A gente tem respaldo legal, por isso tem. Nós temos ali nossos direitos garantidos. A lei não vai proteger você acima de outros. Não, cada um aqui com a sua, cada um com o seu quadrado, etc. Então, mas a gente via isso quase de uma forma análoga, né? Também acontecendo ali no Velho Testamento, com os povos, as tribos em si. Gente, eu não vou entrar nisso aqui, não. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, a gente tinha, né, a gente tem garantido pela nossa Carta Magna aí, o direito, né, de professar a fé que a gente quiser. E a gente não vai ser censurado por isso. Rapaz, mas peraí, você está dizendo, eu vi aí um pastor que foi processado por isso, para... Gente, o seu direito acaba quando você entra no direito do outro. Se o cara foi processado de alguma forma, ele estava dentro desse direito aqui, aí ele escolheu entrar no direito do coleguinha. E aí é processado. Exemplo, não sei se você lembra, teve o caso daquela igreja, né, que eles fizeram um negócio lá e derrubaram o muro de um terreiro lá, né, não sei se foi do... Eu não fico sabendo dessas fofocas gospel. Eu não fico sabendo, graças a Deus. Eu lembro de quebrar santa, eu lembro de outras coisas, assim, que era polêmica. Eu nem era crente na época, e eu lembro que eu pensei, que estupidez, deixa a pessoa adorar o que ela quiser, só você não adorar também, pô. Esse é o pensamento primário. Poxa, gente, vamos lembrar do calvinismo aqui, né, cara? Se você tá salvo, cara, o cara não quer ser salvo, deixa os eleitos aí. Mas o que eu falo em relação à religião é que você não pode impor, né, o que você acha que é certo. Mas eu tô certo. Sabe, você também é. Você também tá certo, porque a gente tá falando aqui de cristianismo. Pois é, a gente tá. Só que você lembra, me diz aí, você lembra de Jesus enfiando goela abaixo o negócio assim nos outros? Eu não lembro. Não, pelo contrário, quando ele diz no monte lá, no monte não, ele tá pregando para uma multidão e ele diz, quem não comer do meu corpo e não beber do meu sangue, não terá parte comigo. E aí as pessoas se escandalizam com aquilo, começam a ir embora, ele vira para os discípulos e fala, e vocês, não querem ir embora também não? Se vocês quiserem ir,
Vocês ficam à vontade, eu não tô brigando ninguém a ficar comigo, nem acreditar naquilo que eu tô dizendo. Então, eu acho isso fantástico. Eu tenho o direito de crer no que eu quiser e você no que você quiser. O que vai ser... Quem vai ser salvo... Aí, cara, aí é uma outra discussão, entendeu? Aí a gente vai falar do evangelho. Se você não acredita na Bíblia, não tem nada que eu possa te dizer, entendeu? Então, E aí, assim, enfim. esse é o ponto principal, né, da caracterização dos 3 primeiros, né, mandamentos ali na aplicabilidade nos tempos atuais, na legislação. A Constituição, ela te dá esse direito para mim, mas agora só porque eu entendo que, meu Deus, eu não vou colocar ele acima, né, não vou colocar nada acima dele, então, se eu não vou colocar nada acima dele, então quer dizer que Ninguém mais não pode. pode colocar, eu vou obrigar ele. Não, peraí, assim não. Mas assim, antes de eu puxar o ganchinho final ali, deixa eu só falar que a gente tá bem, porque a Constituição, o preâmbulo dela, fala do nosso Deus, tá? A gente promulga essa Constituição sobre a proteção de Deus e tudo mais. Então, a gente tá na frente da galera. Sim, É é verdade. Só que assim, ela faz parte, né? Mas, enfim, Deus estava na Constituição. Sobre, então, o ponto final em relação a isso aqui da adoração, é o que eu acredito, igual a gente já conversou, e o que você acredita. Aí vem, talvez, o tema principal da nossa. Lei de Deus, lei dos homens. Entra em conflito, o que fazer, como fazer, o que você, Rafael, entende que como isso deve ser aplicado. Como eu disse, eu entendo que a gente tem que aplicar a lei na sua forma integral. Deixa eu ver se eu lembro aqui. Acho que está escrito em Tiago 2, 10 e 11. Pois qual? Vai acompanhar aí? Pode ler? Pode. Pois qualquer que guardar toda a lei, mas tropeçar em um só ponto, tem se tornado culpado de todos. Porque o mesmo que diz, não adulterarás, também disse, não matarás. Ora, se não cometes adultério, mas és homicida, te has tornado transgressor da lei. Então, assim, isso aqui é aquele tapa na cara, né? Pelo menos eu vivo tomando esse tapa na cara quando eu medito assim, porque é muito fácil, né? Não, eu não adultero, cara, eu não roubo, eu não tenho, minha ficha é limpa, nunca tive negativação de zerada e tudo mais. Beleza. Mas aí a ira domina. E eu falo isso confessando, rasgando aqui meu coração para a internet. Eu, gente, eu tenho uma raiva por mim, que eu vou andar só de Uber agora, minha esposa para cá, porque mas Deus tem que me abençoar para trazer essa paz e santidade. Mas então, e aí? Aí eu vou deixar isso aí subir, entrar no meu coração, pecar em cima disso, querer matar o cidadão de fato. Aí eu peguei. Aí se eu não estou cumprindo isso daqui, o que adianta eu fazer todo o resto? Essa é a minha concepção disso, né? Às vezes a gente fica tão vidrado em querer ser o bom cidadão, o cidadão de bem, pagador de impostos e tudo mais. Eu nem vou entrar nessa questão de impostos aqui, tá? Porque tem muita gente que fala isso, mas tá lá pegando Netflix pirata, outras coisinhas aí, mas... Pegando PDF pirata na internet, música pirata na internet, né? Burlando as leis. Mas Jesus diz, dai a César o que é de César. Um monte de gente me pergunta muito isso. Ai, Vivi, você não tem PDF do livro tal? Não, isso é crime. Eu não peco no crime. Eu respeito a lei. Eu respeito o direito autoral das pessoas. E a gente precisa começar a perceber nas pequenas coisas dos nossos dias o que a gente tem feito de errado. Porque se eu chego ao ponto de precisar de uma lei para dizer para mim que eu tô fazendo alguma coisa errada, é porque eu já não me lembro mais da lei de Deus há muito tempo. É porque eu já pequei contra o próximo há muito tempo. É porque Deus já não está acima de tudo há muito tempo.
E esse daí é o ponto principal. Eu sou um cara meio tranquilo, não sei se você já percebeu, né? E eu entro em algumas polêmicas com alguns colegas e amigos, justamente quando eu discuto isso. E quando eu falo o meu posicionamento em relação a um indivíduo preso, por exemplo, porque isso é algo que mexe muito comigo. Eu falei, meu tema do TCC foi realmente a ressocialização do preso através do trabalho. Eu acredito que o trabalho realmente dignifica o homem e que se a gente inserisse políticas públicas mais eficazes, a gente poderia ter resultados melhores. Eu falo isso com base em estudos de caso também. Mas nem todo mundo entende, assim, é mais fácil você simplesmente negar, né, a situação em si do que querer trazer a resposta. Não, eu sou contra. Tá, então traz o seu outro posicionamento. Não, não tem. Eu sou contra. Não agrega em nada. É o que eu sempre falo. Debate sem argumento é só discussão inútil. Então, se eu estou falando uma coisa que você não concorda, traga-me os seus argumentos. Quem sabe eu não mudo o meu posicionamento a partir da tua inteligência, a partir do teu posicionamento saudável, né? Agora, Rafa, uma pergunta para a gente terminar, que foi o assunto que nós começamos a nossa amizade. E quando a lei do homem infringe diretamente uma lei primordiária de Deus, como a questão da legalização do aborto? Como que eu, cristão, devo me posicionar para além da minha esfera de fé, né? Como que eu me posiciono se eu sou contra extinguir uma vida no útero e existem leis querendo ser promulgadas a favor dessa morte no útero? Quais as coisas que você acha primordiais, assim, que a gente tem que pensar, questionar e racionalizar com relação a isso, que não fira também a nossa fé? Que a gente não infrinja o direito do outro sobre o seu próprio corpo, mas que também não infrinja a nossa fé. Certo. Aqui, para responder essa pergunta, eu preciso só fazer uma ressalva, porque a minha ideia, a minha visão, né? Como é que é, gente? Você vai saber me responder. Aquele negócio do fim, aquele estudo do fim do Apocalipse, como é que é o nome? Escatologia. Escatologia. A minha visão escatológica, né, sobre isso aí aduz de que talvez a perseguição não vai, nossa, aqui especificamente, não vai ser literalmente no sentido de sair correndo atrás da gente com o machado na mão, mas ideológica, que tentarão suprimir e oprimir os nossos pensamentos ao máximo possível, ao ponto de que muitos vão realmente negar a fé e não querer saber. Não sei se vocês conhecem um experimento, gente, se eu fugir o nome aqui agora, aconteceu na década de 70, eu esqueci o nome do cidadão, gente, mas é um estudo social que ele fez, fantástico. Ele colocou assim, na época de 70 o pessoal fazia muito experimento doido, né? Com assim 6 pessoas, 5 deles eram tipo atores, sabiam o que estava acontecendo, e um era a pessoa que estava sendo avaliada. E aí ele colocava fazer perguntas e tudo mais no quadro, e todo mundo tinha que responder. Só que passavam as 2, 3 perguntas, ele começava a colocar uma pergunta e todo mundo aqui começava a errar. E falava só que era o mesmo valor errado. E o que estava certo, ele sabia que estava certo. Tipo assim, 2 mais 2, 4. Só que todo mundo colocou 3. E ele colocou 4. E aí, a partir do momento que ele colocava o 4, ele olhava para o lado assim, e as pessoas começavam a reprimir ele com o olhar. Assim, ele começou a sofrer um julgamento social com base nisso. E aí foi passando o tempo, continuando as questões erradas, ele sabia que estava errado e ele errava junto. Ou seja, para não sofrer aquela represália, ele preferia errar. Aí eu te falo, quantas pessoas não são assim hoje? Quantas não vão ser no futuro mais pra frente? E aí, voltando para a pergunta aí, eu acredito que as nossas leis, elas estão sim aduzindo para um sentido que vai ampliar mais e mais, né, questões que são controversas para os cristãos. Tipo essa, né, da legalização, é
bem provável, preciso que a galera tenha já isso como... já esteja isso no coração, para depois falar assim, nossa, nem sabia. Isso está, assim, sendo bem discutido, realmente, a bancada feminista está levantando muito isso. Então, é algo que pode acontecer. Rafael, mas peraí, se pode acontecer e acontecer, o que significa? Bom, Viviane, você tem intenção de abortar? Você vai abortar? Não, você não vai abortar. Então, calma aí, deixa eu terminar minha raciocínio. Se você não vai, e nenhuma mulher da sua comunidade vai, então, em tese, isso vai afetar vocês, né? Só que afeta o contexto social de uma forma geral. Né? As mulheres em si vão entender que podem fazer isso e tudo mais, e para a gente que entende a defesa da vida, obviamente vai pegar. E aí? Como proceder? Simples. Quantos que a gente tem, né, pessoas que defendem a vida, que são pró-vida, que estão lá dentro hoje, na esfera legislativa, tentando lutar e defender isso. Eu expliquei para você na nossa conversa, né, que o meu posicionamento, eu sou contra, mas a gente tem que entender o contexto geral. Não dá para a gente simplesmente falar, eu sou contra. Ah, mas por quê? Como assim? Você entende como é que funciona? Você já imaginou como é que seria para a pessoa? Então, a gente tem que entender por quê. Porque a partir do momento que você se coloca na cabeça do outro, por que o outro pensa assim, aí você começa, né, a saber o resultado daquela demanda. Tem uma citação muito incrível sobre a guerra, nessa hora que a gente foge da cabeça do inimigo. Ele fala sobre conhecer o seu inimigo. Se você conhece você, se você conhece ele, você não precisa temer o resultado. Você não precisa temer o resultado sem batalhas. Porque se você conhece você, se você conhece ele, você não vai perder, você sabe. Sim. Agora, se você se conhece, mas você não conhece ele, você vai sofrer grandes perdas. Agora, se você nem se conhece, se você nem conhece ele, você vai perder todas as batalhas. Sim. Cara, olha aí certinho, isso era sério. E o que eu quero dizer? Rafa, Pode falar, desculpa. Se a gente não entende a mente atrás aí, não, às vezes, porque a pauta em si, a militância, muitas vezes eles se apropriam da ideia das vítimas. E aí essa ocorre uma manipulação. E a gente acaba esquecendo a pessoa, o objeto ali realmente. E a gente não está chegando nessa pessoa. Sim. Então, o que a gente tem que fazer? A minha concepção é a seguinte: se chegar uma determinação, por exemplo, que você tem que violar um dos preceitos da lei que a gente acabou de explicar aqui, e você tem que escolher entre obedecer à lei de Deus e obedecer à lei dos homens, se você é cristão, vá para a cadeia, então. Cometa o crime de desobedecer à lei dos homens, mas fique firme na lei de Deus. Agora, se você tem a oportunidade hoje de fazer a diferença para mudar uma legislação que ainda não surgiu, que está emanando, e a gente... o que a gente pode fazer? A gente tem que trazer embasamento, a gente tem que trazer substância, a gente tem que trazer resultado para essa discussão. Só chegar e levantar que é contra é bonito, mas o que a gente está falando, junto? Tem uma galera, e eles só trazem coisa. Se a gente não vir de frente e rebater isso como igreja, a gente vai ficar parecendo só os doidos que não tem calma. Sim, exatamente. E eu acho isso fantástico, porque assim, eu não sou advogada, eu não sou jurista, então eu não tenho esse embasamento, essa substância para discutir lei e discutir legalmente porque eu discordo. Eu sei que discordo do aborto por motivos de fé, por motivos de vida, de amor a Deus. E sei também que as leis são feitas para que as pessoas possam fazer realmente o que quiserem. Elas são livres para isso. Então, o preço do pecado delas, quem vai pagar é elas. Então, ao invés de eu me preocupar com a lei que está sendo promulgada, eu tenho que me preocupar com aquela pessoa que vai pagar um preço que muitas vezes é de morte, e morte não só espiritual, mas física também. Eu tenho que ter compaixão dela, e ao invés de brigar com ela a respeito de um direito que ela acha que tem, eu tenho que levar até ela o amor que me libertou dessa briga por direitos que acho que tem. Então, ao invés de eu impedir uma mulher
de eu impedir uma lei de acontecer, eu tenho que convencer o coração dessa mulher, né? Eu tenho que cuidar dela. Se eu tô falando de aborto, eu tenho que cuidar da pessoa, do indivíduo, dizer para ela que existe um Deus. E isso eu não faço lá no palácio, na esplanada. Isso eu faço com o meu vizinho, com a pessoa que está numa prisão, com a pessoa que está no hospital, com a pessoa que está num asilo, com a criança que está no orfanato. Então eu preciso me preocupar o antes. Se tá vindo uma lei, é porque o problema já existe. A lei, ela não é preventiva, ela é remediadora. Então, se eu quero a prevenção de um problema, eu preciso chegar nele antes de acontecer. E aí é que eu posso, eu como cristã, não jurista, né? Que não tem o mesmo entendimento que você, é aí que eu posso fazer alguma coisa. Sabe, convertendo homens para que não estuprem e crianças não engravidem precocemente, convencendo mães de que seus filhos precisam de proteção para não sofrerem abuso sexual infantil em casa. Enfim, é um processo que vem da base, não do topo. Eu vejo assim, né? Guilherme, como o carequinha lá, ele trouxe, né, um caso bacana, envolve um camarada que, entre outras vítimas, essa especificamente ele engravidou. E quando ele descobriu que ela estava grávida, ele pegou ela e levou para a clínica de aborto. Lá ele forçou ela, né? Isso aí, obviamente, a gente está falando de um crime e tudo mais. E nesse ato específico, porque não tinha nenhum, você sabe, né, não tem procedimento legalizado, então os caras fazem do jeito De qualquer deles. jeito. Uhum. Era uma jovem, vítima de um pastor. O cara que tinha que cuidar dela foi o cara que impediu ela para sempre de ser mãe. Esse tópico, Guilherme, ele é muito sensível. Ele não é possível discutir isso daí simplesmente voltando àquilo que a gente tinha conversado. Simplesmente porque eu acho que é certo, eu acho que não é. Sim. Eu sou muito defensor, muito da adoção. Eu acredito muito que a gente tinha que incentivar a adoção. Inclusive, vai ser o meu próximo artigo. Eu acredito muito que a gente tinha que incentivar. A igreja tinha que fazer isso. Se a gente, cada um de nós, cristãos, fosse agora e adotasse uma criança, Nossa, não ia ter criança. Não ia ter criança suficiente. E assim, porque ia ter novos abandonos, aí a igreja ia pegando, e não ia ter criança suficiente. E essa é a quebra de um grande princípio de Cristo. Cuidai dos órfãos e das viúvas. Sim. E nós não fazemos isso. Aí a gente quer reclamar que tem casal homossexual adotando. Deus precisa usar o ímpio para fazer o que o cristão não está fazendo. Porque nós estamos negando as ordenanças de Cristo. Mas enfim, aí a gente entra numa outra live. Meu querido, muito obrigada. Você quer falar mais alguma coisa? Eu acho que assim, esse tópico específico do amor, ele merece só uma meditação a mais. Eu falo assim para quem está nos assistindo. Porque não dá para a gente limitar, né? A gente ficou querendo entrar nesse tópico a live inteira, mas não dá para a gente limitar nossos 5 minutos finais aí sobre um tema tão polêmico, né? E as pessoas às vezes pegam um pedaço só e acham que não, ele é contra, ele é a favor, a mulher não precisa. Gente, a gente precisa fazer esse estudo, essa análise. Tem que ter o coração aberto. Poxa, se a lei está caminhando para isso daí, o que a gente está fazendo para reverter? O que a gente tem feito em relação... Quem são os nossos deputados? Aquela galera que representa a gente. Existe a bancada evangélica. Eu não vou nem falar desses caras. Porque o que eu sei, não vou. A gente tem que levantar uma galera que realmente tem princípios cristocêntricos para mudar essa lei.
mudar e trazer resultado, sabe? Poxa, eu queria, né, que certos carequinhos, outra galera do tipo aí, quisesse ir para esses lados aí, ver se a gente tinha um andamento diferenciado que a gente está precisando. De galera assim, ó, que não tá no sistema, sabe? Que não tá vinculado, porque o que eu fico vendo de live aqui nesse Instagram é um assediador chamando o outro para fazer live. Eu falei, ah, não, meu querido. Não, você não tem nem vergonha na sua cara. Você tá vindo aqui, eu sei a sua vítima, me procurou semana passada e você tá aí bancando o, o pastor, o líder aí. Ah, para com isso. Então, assim, a gente não precisa disso. A gente precisa de pessoas que realmente estão fora desse sistema, mas que estão lá dentro, fazendo a diferença e gerando algo real. Só que esse algo real só vai acontecer se esse alguém sair daqui de dentro. Então, quando a gente não tiver esse alguém aqui, ele nunca vai chegar lá. E essa discussão sobre aborto, sobre o que a gente deve fazer, entra naquele velho tópico que a gente tanto conversou na nossa conversa. O que a igreja está fazendo? Onde a gente está abraçando essas mulheres? Quantos Exatamente. projetos existem assim, nas comunidades que estão cuidando dessas mulheres que foram vítimas de crimes aí, né, de abuso e tudo mais? Gente, você pode Não, contar pelo no dia. contrário, a gente nem acredita nelas. Quantas Sim, vezes foi que o Carequinha foi acusado e desmarcaram, inclusive, pregações dele, desmarcaram eventos dele, quando ele sim, começou a denunciar essas pessoas, como se o exato, criminoso fosse ele. Como se ele exato. fosse tão estúpido de falar publicamente sobre coisas sem prova. E mesmo assim, calaram a boca dele. Quiseram, né? Quiseram. Porque graças a Deus ele é ousado e corajoso e forte para encarar o que tem que encarar. E tem pessoas com ele, como você, que encaram sem medo. Então, eu espero verdadeiramente que as igrejas entendam que elas não servem mais para nada se elas não fazem aquilo que Jesus mandou. E a gente não está fazendo o que Jesus mandou. Né? Enfim, Nada além de pedra, né? Se aqueles galpões não servem nem para abrir, servir de dormitório para morador de rua, gente, eu não sei de vocês, mas junho está chegando e aqui em Goiânia, tem pelo menos aqui, pelo menos uma semana aqui tem de frio. Assim, cara, as igrejas nem abrem, né? Os caras ficam é, morrendo de frio. A gente faz ação, a gente vai até eles, a gente tenta levar algumas coisas, leva comida, leva cobertor. Mas o cara talvez aconteceu um evento, o cara estava do lado de uma certa igreja que pertence a um certo camarada, de uma certa rede de televisão, que tem uma novela que inclusive é um dos temas que a gente conversou aqui nessa live. Os caras estavam lá, do lado dessa igreja, e a igreja, o pessoal saindo da igreja e eles do lado aqui. Ninguém. Os caras dormindo lá. Poxa, velho, a igreja nem pra chegar. A gente vem cá, parando de salão desses caras aqui, não nos três sanduíches. Nada. A igreja, a lei em si, a lei de Deus, ela não está sendo aplicada para essas pessoas, porque elas não estão conseguindo viver nem a lei dos homens. Porque a lei dos homens manda a gente cuidar disso, a gente ter uma ação social. A Constituição fala muito sobre isso. A gente não está fazendo nem isso, né? Então, se a gente não está fazendo a lei dos homens, que fala que a gente tem que fazer um caráter social, e é de Deus, né? pois é, pois é. Enfim, Meu teve querido, bom. muito obrigada pelo tempo investido aqui. Obrigada por ter me dado a honra de ouvir um pouco mais de você, aprender contigo. Eu me divirto com você. Você é um cara que fala coisas sérias num bom tom e foi um prazer estar com você aqui nesse tempo. Muito obrigada. Aqui Prazer você foi vai ser meu. sempre bem-vindo quando quiser voltar, tá bom? Manda o tema que a gente volta. Fechado. Gente, muito obrigada por ter assistido até aqui. Eu vou dormir com a cabeça quente hoje e com as costas machucadas. Mas Deus é bom, né? Então, muito obrigada por todo mundo que assistiu até aqui. A gente se vê na próxima. Beijo, beijo, Prazer, Rafa. gente. Prazerzão. Fica Tchau, com tchau. Deus. Tchau.